E aí, queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Official Bangers Podcast. Agora eu vou falar novamente com British accent. Official Bangers Podcast. Caraca, eu fiz outro começo igualzinho no outro. Que falta de criatividade, desculpa. Estou aqui com ele, amado mestre, Gastão Moreira. Cara, absurdo. Toda vez que eu vejo o Gastão me emociona porque você e a minha irmã me colocaram no rock, cara. Má influência. Porra, nossa senhora, cara. Quantas vezes eu não assisti o Fúria Metal, cara, e o Gás Total, né? Tua família deve me odiar, então, né? Desgraçado lá que fez meu filho ver essas coisas feias. Nada, pô, minha mãe hoje em dia agradece, né? Porque eu ajudo a minha mãe também com o dinheiro que vem do show também, né? E, poxa, eu vou ter que falar, Yasmin, que faz as minhas redes sociais, me lembrou essa história. Bruno, conta quando você conheceu o Gastão. Eu tava na MTV, a MTV tava acabando, e o Gastão, acredito que você tinha sido convidado para participar daquele My MTV, né? Exatamente. E aí, cara, foi uma das primeiras vezes, cara, se eu fumei maconha umas 5 vezes na vida, foi muito. Essa foi uma dessas vezes. E eu acho que, cara, eu acho que foi a segunda vez, que aí eu dei uma bola assim, tipo, não deu nada, eu dei mais umas 4. Aí, de repente, bateu tudo de uma vez, Não tô sentindo nada, cara. Nossa, cara, eu entrei no elevador meio quase passando mal, assim, eu tava muito zoado. Aí abriu o elevador, tava o Gastão. E eu nunca tinha visto o Gastão pessoalmente. Aí Gastão, cara, eu sou muito teu fã, mas eu tô muito doido. Eu lembro direitinho, vai, você acredita? Puta que pariu, cara. Já o conhecia também, obviamente, né? É. Não pessoalmente naquela época. Eu pensei, cara, depois eu pensei, cara, na hora que eu tava pensando, pô, ele deve achar que eu sou um idiota, cara, puta que pariu. Aí eu quis compensar, tipo, eu falei alguma coisa do Uriah Heep, né? Pô, David Barrow, foi muito rápido no elevador, né? Aí eu saí, fui lá pra sonoplastia, cara, fiquei 2 horas deitado passando mal, cara. Não fumem maconha. É sério, fiquei zoado, cara. Tudo bom, Gastão? Essa foi a introdução da Dani. Foi mal, cara. É sensacional. É o que o pessoal arrumou pra fazer, né? Podia ter, porra. Um brinde a nós, velho. Um brinde. Um brinde pra você também. A Carol, ela sempre faz, né, as chamadas aqui, e ela puxa a capivara, né, do convidado. Uau. E eu nunca leio, cara. Eu nunca leio. Então, eu vou ver dessa vez, ó. Eu vou conseguir, ó. Ao longo dos anos. Nossa, já teve até um tom de fábula, né? Once Upon a Time. Once Upon a Time. Cara, 35 anos de carreira aproximadamente, né, Gastão? É uma vida, né? Imagina. É uma vida. E, cara, a quantidade de artistas que você já entrevistou. Você faz igual o Zico. O Zico, ele tinha um caderninho que ele anotava todos os gols que ele fazia. Anoto tudo. É. Eu tenho, acho que 95% das minhas entrevistas eu tenho anotado. É mesmo, cara. Então você tem mais ou menos por alto a quantidade de artistas que você já entrevistou. Posso te falar, na real, assim, umas 2.000 entrevistas. Por alto. Que teve, por exemplo, o programa que eu fiz que era o Redescobre o Brasil, que eu fui para 10 capitais. Sim. Em cada capital eu entrevistei 60 artistas, 70, entendeu? Porque era um monte de banda, de gente. Então, considerando isso, mais um musicals. Depois eu fiz um programa chamado Lado H, que era um programa de entrevista, eu fazia 5, 6 entrevistas por programa. Olha isso. Então, se for considerar isso, eu devo ter próximo de 2.000, por aí, meu. E aí, você sai do universo da música e tu vai pra todos os segmentos. Principalmente nesse outro programa, o Lado H. Porque assim, na MTV, no musical, foram mais músicos, gente relacionada com a música. Daí eu fiz esse programa Lado H, que eu entrevistei, sei lá, campeão de pipa, o Rivelino, sacou? Eu entrevistei pessoas muito fora e na cultura também. O primeiro programa que eu fiz, eu entrevistei muita gente de outros campos culturais. Então, Antunes Filho, o Rui Castro, saca? Eu entrevistei uma galera, Araci Balabanian, saca? Foi uma outra ramificação também das artes. E no canal, acho que é todo mundo relacionado à música também. No canal já tem, acho que umas 150, 160 entrevistas. Eu tinha desanimado, Bruno. Eu me reanimei a entrevistar esse ano.
E a gente começou esse ano muito bem já. Que legal, Já cara. fiz algumas entrevistas muito bacanas. As duas entrevistas que você fez comigo, nossa, são maravilhosas. De vez em quando eu pego e revejo na íntegra, cara, porque é um papo muito agradável de tu Ah, ver, sacou? e a camaradagem também ajuda, né, cara? Pode Pô, crer. você tem A umas histórias energia. muito boas. Você ainda mandou umas fotos de várias fases da tua vida. Sim, Aí sim. se dá aquela ilustrada, pra mim é É a fantástico, cara. idade, né? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa, cara, nem Bastante me história fala. pra contar. A MTV e a Cultura são canais muito diferentes de se trabalhar. Qual a diferença que você vê entre ter trabalhado na MTV e ter trabalhado na TV Cultura? A primeira que é mais evidente pra mim, quando eu comecei na MTV, todo mundo era inexperiente. Tinham poucas pessoas com experiência, mas as equipes eram todas inexperientes. Sim. Era o primeiro trabalho do câmera, o primeiro trabalho da produtora. A Cultura é o oposto, cara. A Cultura, quando eu entrei lá, eu tava trabalhando com pessoas que estavam lá há 40 anos, Nossa. sacou? Então, Aí nesse sentido, você se sentiu assim, meio tipo, uau? com certeza. E o primeiro programa que eu fiz não foi o Musicals. Eu entrei lá, enquanto o Musicals estava sendo formatado, eu apresentei um que era Arquivo 30, que eram os 30 anos da cultura. E era um negócio ultra engessado. Tinha um texto muito erudito para ser lido no TP, e eu nunca tinha lido TP na minha vida, entendeu? Então a minha postura foi muito diferente. Boa tarde. Estamos começando este programa da TV, entendeu? Foi uma coisa muito inédita para mim nesse sentido. Depois o Musicals não. O Musical já foi o que eu vinha fazendo, né? Improviso, falando do coração, mas esse primeiro programa que eu fiz foi muito diferente, cara. É impressionante como a MTV impactou na cultura televisiva brasileira, né? Eu percebo que várias pessoas que saíam da MTV eram contratados porque as canais mais caretas queriam uma linguagem mais MTV. Né? Eu acredito que no Musicals a cultura quis um programa MTV para dentro da casa, que era muito engessada, não? Eu acho que sim, mas com muito mais restrições do que na MTV. Eu acho que você falou agora da MTV. No começo, eu acho que a melhor dica que me deram, quando eu estava fazendo os testes para VJ, não assista nenhum VJ da MTV americana, que eu conhecia a MTV americana. Não assista, esqueça. Não tenha nenhuma referência. Eu acho que isso foi muito bom, cara. Pode Porque crer. todo mundo ali da primeira turma acabou não tendo referência, acabou fazendo uma coisa sem querer, inédita, porque justamente não sabia o que fazer, entendeu? Eu acho que foi a MTV mais criativa do mundo, né? Cara, todo mundo falava isso. Sabe que eu fiz várias vezes, eu fui naquele Video Music Awards, eu cruzava todo mundo da MTV internacional, então apresentadores da Índia, do Japão, eu conheci um monte de gente, o chileno que trabalhava na MTV Latina, o cara da MTV italiana, todo mundo falava que a MTV brasileira era a mais criativa, a mais anárquica, vai. Sim. E é verdade, cara. Eu acho que essa volta dessa outra MTV, ela se tornou uma MTV padrão mundial. Porque me dava a impressão que as MTVs do resto do mundo imitavam a MTV matriz, né? E a MTV brasileira era totalmente o oposto. Depois que ela reivindicou, né? O que veio da Abril, virou um certo padrão. Você chegou a acompanhar essa MTV nova, depois que ela... Não, via aqueles reality shows, eu ficava triste, né? É. Que era completamente fora do que só poucos programas musicais, rasos. Eu achava que o mais legal da MTV era justamente a profundidade, né? Os programas eram bem mais... falavam muito mais de música, mas de uma maneira um pouco mais detalhada, né? E eu acho que essa MTV que veio depois, ela foi muito rasa, foi muito... Você acha que a gente ficou velho pra MTV? Olha, eu acho que se eu fosse moleque, eu me pergunto isso, assim. Putz, se eu fosse moleque e assistisse essa MTV, que foi a última versão da MTV, será que eu iria gostar? Eu paro pra pensar e falo, não. Tenho certeza que eu não ia gostar, Às cara. vezes eu sinto que essa MTV era meio aquele síndrome do menudo, sabe? Tipo, o que a molecada gosta de ver hoje em dia, sabe? Que pra mim é o grande erro da MTV. Desde quando eu tava lá, quando ela começou a esperar a reação dos outros pra basear a sua programação, porque era o contrário. As pessoas, as rádios esperavam que tocava na MTV, os programas de TV acabavam copiando o que se passava na MTV. Chegou no momento de uma falta de criatividade da emissora, que eles começaram a seguir os outros, começaram a seguir o que tocava na rádio, começaram a seguir os outros programas, e aí que a coisa desandou, E na tu minha sabe opinião. quem que faz isso? TV aberta. Ah, com certeza. A TV aberta, ou seja, a MTV começou a ter práticas de TV aberta. Porque, cara, ok, na nossa fase, na sua fase mais ainda, a MTV era um canal muito musical e que não dava tanto lucro assim, era muito mais pelo conceito do que pensando na parte financeira,
né? Quando já a minha geração do Hermes e Renato, eles já estavam um pouquinho mais preocupados com programas de humor e tudo, que foi... Será que não era possível ter encontrado um equilíbrio? Posso te falar, você falou uma questão econômica no começo, não ganhou dinheiro, porque é incompetência, bicho, desculpa. Com todo respeito a todo mundo que trabalhou lá, eu falava desde o começo, eu comecei em 1990 na MTV, eu falava, é um grupo da Abril, não vai ter uma revista da MTV? Ah, não precisa. Uma revista da MTV já seria um negócio extremamente lucrativo, na minha opinião, naquela época, que as revistas eram levadas em consideração. Outra, a MTV revelou dezenas de artistas bacanas e nunca se aproveitou disso, nunca teve um selo próprio, uma gravadora. Pois tinha Abril Music, né? Mas então, aí depois não fez a conciliação, né? Nada, cara, simplesmente cedia pros outros. Ah, revelamos lá o Planet Hemp, tá? Ia lá pra Sony. Pode crer. Aí eu falava, cara, não ganhou dinheiro porque não quis. Numa boa, cara, porque a gente testava a audiência como era grande quando a gente ia nos festivais, nos shows, cara. Era impressionante, todo mundo conhecia, cara. Nossa. Todo mundo jovem, que era o público-alvo, conhecia. Ou seja, tinha público, mas não teve a sabedoria comercial de captar em cima disso, na minha opinião, cara. Eu concordo. O que eu lamento. Eu também, nossa, quando essa MTV nova apareceu, eu fiquei recalcado mesmo, sabe? Eu fiquei, cara... Porque era ruim, né? Sendo gentil assim, era ruim. Era uma merda, né? Uma merda. Desculpa. É porque aqui a gente tá gravando no estúdio Dharma, que fica do lado do prédio que era a MTV aqui. E não tem como você não se emocionar passando naquele prédio, né, cara? Eu fiz um programa lá, né? Então, canal, esse programa é maravilhoso, tá no canal do Casagastão. Ele é maravilhoso, cara, que mostra os andares. Cara, os estúdios estão intactos. As câmeras, o Valtinho... O Valtinho está intacto. Está intacto, o Valtinho era o cara... que eu vi, acompanhei a carreira dele inteira, ele sabia que ele cortava show ao vivo de uma maneira brilhante, cara. Isso, cara. Eu falei isso pra ele. Eu acompanhei ele gravando o primeiro show do Planet Hemp no Aeroanta, eu fiquei com ele no ônibus, ele regia 8 câmeras de pé. Vai, câmera 1, tá lindo! Só que eu nunca vi um cara assim, ele foi uma influência pra mim. E ele foi o cara responsável por ter mantido o prédio, mantido as fitas e tudo mais. Ele que comprou a briga ali, cara. Ele verdade. É fundamental. Se existe ainda alguma coisa nesse sentido, é graças a ele. Meu Assista esse episódio do Casagastão, que é maravilhoso. Qual que é o nome desse episódio? A gente faz as externas, então visitei a MTV. Eu acho que é algo nessa base. Se não for isso, esse episódio que ele é maravilhoso, cara. Você fez um dos últimos projetos que você fez, foi o Dharma Studios, né? Aqui nos estúdios Dharma. E como que foi essa experiência de gravar aqui? Trouxe um pouquinho aquele universo de Fúria Metal, de musicals? Trouxe, cara. Exatamente essa ideia. Bom, primeiro, eu topei fazer esse programa aqui porque a qualidade sonora, que sempre foi um problema dos programas musicais para mim no Brasil. Verdade. Né? Que eram programas muito bem captados, mas o som geralmente, até na cultura musical, teve vários programas que foram ruins. A qualidade da banda mesmo, musical, não a banda executava bem, mas era mal captado. Sim. E aqui eu tinha certeza que ia ser o oposto, porque é Rodrigo Oliveira, né, meu amigo? Rodrigo Oliveira, o cara que sabe tudo, então a qualidade eu sabia que estava garantida. E a gente teve uma equipe muito bacana, tem pessoas até aqui que participaram, né? Meu querido Kaique, a Beatriz e tal, que garantiram também a qualidade visual. Eu acho que era um programa, posso te falar, um programa que preencheu uma lacuna, que eu sentia falta de bandas serem bem captadas, terem um registro para sempre, porque eu adoraria, se eu tivesse uma banda, adoraria fazer esse programa, por exemplo. Sim. A única tristeza minha, de uma certa maneira, foi a falta de interesse de empresas de patrocinarem. Então a gente fez 10 programas bancados do bolso, tudo na raça, com a equipe na raça, todo mundo se dedicando de corpo e alma, e não viram uma vantagem comercial nisso, sabe? Os patrocinadores, eventuais patrocinadores, isso me frustra muito, porque mostra como a cultura tá mal valorizada nesse país, cara. A cultura foi relegada, né, devido a vários fatores, a segundo plano, a coisa de vagabundo, uma coisa inacreditável, sendo que a cultura é a base de um povo, né, cara? Então eu lamento muito isso, essa visão errônea das pessoas e preconceituosa de que a cultura não vale tanto, sabe? Ela não precisa ser bancada, ela precisa, cara. Mas precisa demais. Às vezes me passa até uma teoria meio sinistra de que quanto menos cultura, mais fácil de manipular, sabe? É isso. Raul Seixas vai falar, falta cultura pra cuspir na estrutura, não é isso que ele falava? É isso, cara. Pois é. Então a melhor maneira, aliás, todas as... falar de política aqui, todas as grandes ditaduras do mundo, a primeira coisa que eles
afogaram foi a cultura, né? Os intelectuais eliminavam, deixavam de lado, a cultura era esquecida. Isso foi o primeiro traço de um país que vai afundar, meu. Eu vi as gravadoras antigamente como vilãs, né? E hoje em dia eu me deparo com, cara, bicho, será que a gente era feliz e não sabia? Porque, pelo menos as gravadoras, era muito mais difícil você ter um acesso à grande mídia, mas existia um certo tipo de filtro, sacou? Hoje em dia dá a impressão, isso eu acho que é instintivo do ser humano, né? Tudo que é desgraça e coisas relacionadas a sexo e putaria, assim, sempre saltam aos olhos dessa forma primitiva, instintiva do ser humano, né? E isso tá indo pra cultura, sim, sabe? A gente vê os artistas pop hipersexualizados, assim, e é o que dá mídia, é o que dá view. E ao mesmo tempo a gente continua tentando, né? Segurando. Tem o Bangers, que é o maior festival de metal da América Latina. Tem o Casagastão, que, pô, segurando o bastião ainda. Tem o Banksy Kiss, que a gente tenta colocar a criançada para pedir música e tudo. É uma guerrilha, né? Tem os redutos ainda, né? É. De fato, e quem tá no comando desses redutos geralmente são pessoas que fazem por paixão, né? Por vocação, por amor, né? É tipo padre, né, cara? Tipo isso, cara. Porra, cadê? É tipo isso. Eu acho que um grande problema da música atual é a falta de paciência das pessoas. Você viu, tem aquele teste que é científico, que a molecada ela não consegue aguentar 7 segundos de uma música, né? Então, as músicas hoje em dia elas começam com um refrão. Então, pensa o tipo de música que a gente gosta, que o refrão às vezes ou não tinha, ou às vezes demorava 5 minutos para entrar. Então isso foi afogando a arte, cara, né? As gravadoras mesmo, as poucas que estão em atividade investindo nisso, antes elas tinham talvez a vontade de investir em alguns artistas para ver qual que ia render. Hoje não. Não tem. Hoje não tem mais. Hoje ela vai atentar naquele que ela acha que é o garantido. E não existe garantia, mas enfim, ela aposta em um, investe todo o dinheiro em um, e se der, deu. Se não der, ela vai se lamentar o resto da vida. Pois é, e é triste, mas é uma reflexão dessa nossa realidade que é muito baseado nisso aqui, né? Na tela. E hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas não têm paciência para ver nada. Que a gente chama de doom scrolling, né? A pessoa fica assim e ela vira um zumbi. E nada é interessante, né? Você vê os shorts, né? Os shorts, os vídeos. Nunca é um assunto inteiro. Eu tô vendo uma entrevista e falo, nossa, que legal, tem um trecho, daí de repente, corta. Nada parece se completar, nada parece ter profundidade, que é exatamente o que a gente tá falando. Os vídeos de TikTok, as dancinhas, né? Essa coisa rasa mesmo, rasa, cara. E isso acaba acarretando um efeito. Você falou uma coisa curiosa, Gastão, o refrão, né? Você pega uma banda que nem o Black Sabbath, com o Ozzy. Eu fui atentar isso há pouco tempo atrás. Pouquíssimas músicas do Black Sabbath com Ozzy tem refrão. Tem refrão, é verdade. É só estrofe, riff, estrofe, riff, estrofe, riff. Isso é muito antipop, verdade, né? É verdade, completamente antipop. Isso, cara, olha, é muito único. Não existiria um Black Sabbath hoje em dia, né, fazendo sucesso, né? Que é pra nós, o Black Sabbath a gente tem que ressaltar isso. Quando eles surgiram com aquele som completamente fora do padrão, uma afinação mais baixa, temáticas soturnas e tal, foi um grande sucesso comercial, cara. Não foi um sucesso de crítica, a crítica sempre combateu. Mas comercialmente foi um sucesso esmagador do Black Sabbath. Você pensar que uma banda daquele tipo hoje em dia não teria a menor chance, cara. Hoje a letra tem que ser boba, de fácil assimilação, que eu acho que é uma cultura que veio do carnaval também, que é aquela música que você quer ouvir uma vez, já quer sair cantando para você poder fazer parte do todo. Então isso aí acabou, né, na música sertaneja e tal. É uma música rasa, as letras são sempre parecidas, fáceis, não tem nenhum tom poético, né? Qualquer palavra um pouco mais rebuscada, as pessoas já torcem o nariz. Então isso vai emburrecendo mesmo, cara. Isso me traz uma reflexão, cara, profunda a respeito de, cara, será que a gente tá... Volto a perguntar. Será que a gente tá ficando velho? Porque a gente via os nossos pais falar da mesma maneira. Tipo, cara, essa música de hoje, porcaria. Bom mesmo é o Roberto Carlos, sabe? E às vezes eu fico, eu tento entender o que a molecada gosta e tudo, e cara, não dá. Ó, eu fiz uma lista outro dia de bandas que eu gostava atuais de 2020 pra cá, de rock. Mais de 300 bandas, então eu
não concordo nesse sentido. Não é que eu acho que a música do meu tempo era boa, não. A música do meu tempo era boa. A música que eu cresci ouvindo não era do meu tempo. Eu comecei com The Who e Sim, Black Sabbath, que não era do meu tempo, era uma música anterior. A música do meu tempo foi a nova onda do metal britânico, Iron Maiden e tudo mais, e depois o pós-punk. Ali era a música do meu tempo. Quando eu ia nas festas era The Cure, New Order, Echo and Bunnymen. Essas eram as músicas que eu realmente que estavam acontecendo naquela época que eu acompanhava. E depois eu sempre tive sintonizado nas bandas mais novas. Eu nunca virei as costas, porque a música de hoje não me interessa. Lógico que interessa. Só que hoje tem muito mais coisa sendo feita, né? E tem muita porcaria também sendo feita, porque hoje é muito mais viável fazer música. Então hoje um cara que não sabe tocar ou não sabe cantar, ele tem muito mais cara de pau de fazer a música dele, porque hoje é fácil. Sendo que nos anos 70, talvez, nos anos 80, era um pouco. Nos anos 80, depois do punk, até que abriu essa porta para quem não tinha o domínio técnico. Mas antes, cara, ninguém se aventurava a fazer. Ah, não sei tocar guitarra, vou gravar um disco. Pouquíssimos caras se aventuraram nisso. E não faziam sucesso nenhum comercial. sim. Então hoje, você vê um monte de gente que não tem talento fazendo música. Só que faz um vídeo bacana ou é engraçado, tem um outro tipo de atrativo que acaba fazendo sucesso, né? Hoje, dentro do grande pop que a gente vê aí, são pouquíssimas pessoas que eu acho que são realmente talentosas, pra te falar a verdade. Bruno Mars é um cara talentoso, eu não gosto da música dele, Ele é mas ele é um cara que o cara faz tudo, né? faz tudo, tem talento, não vai falar que não. É. Óbvio que tem, cara. Agora, outros ali, não vou nem citar nomes, mas eu não vejo, cara. Eu não vejo talento mesmo. Falta qualidade na música. E eu falo isso da música sertaneja, talvez do funk, saca? Esse funk, né? Porque o funk de James Brown e Kool and the Gang e tal, eu amo. Acho que era uma Sim. música muito rica, né? Mas esse funk brasileiro, eu acho que ele tem uma boa representação de uma parcela da população, que realmente é um som original e tudo mais, mas a qualidade musical, eu não gosto, cara. Eu não gosto, acho fraco. Isso parte muito da cultura também, que muita opressão. Eu vi uma vez eu não sei se eu já te contei essa história, sobre o funk proibidão, né? Pausa do rock e heavy metal. Mas aí perguntaram para um rapaz que fazia esses funk proibidão, cara, por que você canta esse tipo de música? Ele falou, porque quando eu cresci, eu só via a mulher ralando na boquinha da garrafa, seguro o tchan. Minha realidade é essa, eu cresci vendo isso. Então o assunto fica muito mais profundo, porque é realmente a educação de base e o que passa na grande mídia, né? Faz sentido. O funk é ostentação, né? Sim. A pessoa cresce com isso, a importância de você usar uma roupa de marca, sabe, de você mostrar muito mais do que você é, né? Você quer simular uma pessoa que você gostaria que as pessoas vissem. Isso aí tem um efeito na cultura, cara. Mas não é porque a gente tá mais velho, é isso que eu falo. Tem nada a ver com a idade. Se eu tivesse 15 anos hoje e eu ouvisse sertanejo, eu ia achar uma porcaria, musicalmente falando. Do mesmo jeito, não é porque eu tenho 60 anos, entendeu? Pra mim, a qualidade da música mesmo. Como na nossa época também tinha na minha época, eu sou bem mais velho que Vossa Excelência. Nem tanto. Mas assim, na minha época tinha um monte de música ruim também. Não é uma condição atual. Hoje tem. Não. Sempre teve música ruim e sempre teve música boa. Sempre teve uma filtragem, né? E quando só que a música que era boa, talvez umas décadas anteriores, ela era muito boa. Era brilhante. Hoje a música boa tem coisas muito bacanas. Mas talvez as mais legais hoje tenham um link com a música feita no passado. Sim. Muita gente fala isso. É verdade. Que realmente tem. Não uma releitura, mas tem uma influência muito grande. Sabe, é difícil hoje uma música original que tenha muita qualidade. Eu não sei se vai esgotando, saca, a maneira de fazer música. Talvez seja meio cíclico, né? Também. Porque, cara, eu acredito que tudo já foi feito. Sabe? Então o que nós somos como compositores? A soma das nossas influências. É isso. Né? Então você pega o que, por exemplo, o Rich Blackmore fazia, tem vários exemplos lá de como ele fez Smoke on the Water. Tem um vídeo na internet que mostra como ele fez Smoke on the Water, que era uma referência de uma música que ele tinha ouvido, sabe? Então, hoje em dia, a gente tem que somar as influências que vêm de tudo e refazer. O que você, assim, pode indicar de coisas novas que você tem ouvido para o pessoal que tem um pouco de preguiça de conhecer coisa nova? Nossa, que nem eu te falei, tem umas 300... Pois é. Tipo, o que você tá ouvindo ultimamente que seja mais recente? Cara, tipo, bandas australianas, vai pegar Robot God, trio muito bom, Kitchen Witch,
Kitchen Witch é uma banda que tem um vocal brilhante, cara, saca? Uma voz muito legal, uma menina que canta, que é a Jordi. Tem Emil and the Sniffers, saca? Isso só na Austrália, que eu tô te falando, em várias vertentes, tem coisas muito boas sendo feitas. Eu fiz um vídeo outro dia sobre mulheres cantando, sabe? Que bandas lideradas por mulheres que estão mandando muito bem. Uma lista que eu comecei a fazer, eu falei pra Bia, vou fazer 10 bandas. Quando eu vi, eu já tinha umas 25, sacou? Porra, que legal. Então, quer dizer, a música boa está sendo praticada, ela tem público, só que eu acho que ela está um pouco mais oculta, ela não está na superfície. O que é mostrado hoje em dia é uma versão mais pobre do que está sendo praticado, sacou? Então existe, mas a gente tem que garimpar. É isso, basicamente é isso. Só que quando você ia numa loja de disco, que nem numa locadora, isso que eu sinto falta dessa orientação de quem trabalhava com isso. Você ia numa locadora, você fala... O cara perguntava pra você, o cara que trabalhava lá, que vê filme o dia inteiro, o que você tá procurando? Eu queria ver uma comédia boa. Você já viu tal filme? E uma coisa que você nunca tinha pensado. Você ia numa loja de disco, você pegava o disco lá, sei lá, do Scorpions, aí o cara vinha, pô, tem uma outra banda alemã aqui muito boa, dá uma ouvida nisso aqui também. Isso tá faltando hoje em dia, eu acho que falta essa curadoria, vai. Falando que é o nosso papel, eu acho, de uma certa maneira. Então hoje acho que é muito o algoritmo virou o curador. E aí a coisa estraga, entendeu? Que aí não tem a qualidade embutida nisso. Tem um número, tem um pagamento ali, que nem as músicas mais tocadas no Spotify, você vê que é tudo pago, aquelas fazendas de celulares. Cara, aquilo ali foi muito Matrix, cara. Sinistro. Aquilo ali é Matrix, né? Você vê aqueles celulares, é igualzinho, cara. Fazendas de celulares tocando a mesma música. Óbvio que que vai ficar na frente, né? E tem um erro pra mim, que é a culpa de um disco do Elvis, né? Que é aquela coisa, 1 milhão de ouvintes não pode estar errado. Pode, cara. Pode. Milhões de pessoas podem estar erradas em todos os sentidos. Na música, na política e tal. Se achar que, não, mas tem milhões de pessoas que ouvem isso. Quer dizer nada. Quer dizer nada. A música que eu ouvi nunca foi tão popular. Os artistas que eu mais gosto, talvez, nunca tenham sido grandes êxitos de público, saca? E pra mim não quer dizer nada. Então, quer dizer, eu vou ouvir a Taylor Swift porque ela vende milhões, então deve ser boa. Não. Pois é. Não quer dizer nada. É uma manobra mercadológica, né, um dinheiro investido. O Gustavo Lima lá é o cara mais executado. Não quer dizer nada. Quer dizer que ele é bom por causa disso? Não. Não, isso é um investimento. Tem toda uma indústria por trás. Não tem a qualidade, saca? Então, eu acho que você não deve se enganar pelo número de pessoas que gosta de um artista. Não vai por essa, mas milhões ouvem, deve ser bom. Não. Tirando o Massacration, tudo que o Gastão falou é verdade. Massacration com seus milhões de fãs. Exatamente. Né? Aí é outro papo. Inclusive teve uma história aí recente do Jack Osbourne, que ele falou que teve uma banda lá que todas as bandas que foram participar daquele projeto em homenagem ao Ozzy, né, do último show do Ozzy, não cobrou nada. E ele falou que teve uma banda que cobrou uma fábula e que ele tem essa banda, só que ele não quis citar qual banda foi. Você sabe qual é, não? Sei. Qual que é? Foi o Massacration. O Massacration exigiu alguns milhões de dólares para fazer aquele show, e aí ele falou, não tem como, aí ele mandou passear. Então, que é uma revelo banda, aqui. É uma banda conhecida pelos seus cachês milionários. Exatamente. E uma série de exigências de camarim. É uma banda um pouco complicada. Eu conheço o vocalista, cara. O Detonator ali é um cara... Difícil. Ele é estranho, ele é estranho. É um cara... o Detonator ele é uma mistura de Axl Rose, Kiko do Chaves e um tiquinho assim de Fernando Collor. Nossa Senhora. Pois é. No Bangers dessa edição, Gastão, tem alguma... Vamos rir, Brasil. Tem alguma banda que você tá curioso de ver nessa edição do Bangers? Com certeza. Inclusive tem 2 bandas que eu entrevistei recentemente. Uma é o Smith Kotzen. Eu entrevistei agora o Adrian Smith a semana passada. Como é que é o Adrian Smith, cara? Cara, ele me pareceu um cara... Tranquilo? Ele tava cansado, porque ele tava dando entrevistas o dia inteiro, então é difícil você conseguir chegar no cara numa entrevista por Zoom. Mas ele foi extremamente educado, polido, e eu vejo que ele tem um prazer em fazer essa dupla com o Rich Kotzen. Que legal. Ele acha e eu também acho, eles têm influências diferentes, eles têm estilos diferentes, só que eles conseguiram conciliar os 2 estilos numa coisa, entendeu, que deu certo.
Pode Às crer. vezes não funciona, às vezes funciona. No caso deles, eu acho que funcionou. Esse segundo disco deles eu achei muito bom. Que bom. Tem uma banda que eu boto fé porque vai ter uma qualidade técnica. Eu gosto do Adrian Smith cantando também. Sim, Rich Kotzen canta muito bem, sempre canta cantou. muito bem. Mas o Adrian Smith sempre cantou bem e não mostrava muito essa faceta. A Mostrou única em poucos projetos. A única vez que a gente viu, né, que a gente que é fã de Iron Maiden foi na Reach Out, É. né, que é Era uma um música, single dele, um outtake lado B. do Somewhere in Time. E Uma ele voz cantou bonita. naquele ASAP lá, lembra que era o... Sim, Adrian Smith Project. É. Era isso, foi uma das poucas maneiras, a SAP, né? Sim. Que ele cantou Nossa. também como vocalista, só que ele, no Urchin, que era a primeira banda que ele teve antes do Iron Maiden, ele também cantava. Né? She's a roller. Então, demais, cara. Pode demais. crer. E ele falou, então, essa é uma banda que eu gostaria de ver. O Lucifer, que ainda não Lucifer. consegui ver. Acho que é uma banda muito legal. Teve uma mudança na formação, mas eu boto fé na De na quando é Iona. o Lucifer? Eu acho que é anos 2000 A ali. banda, não então. o coisa, que esse aí É, porque vem os dois filho ali, de o Jesus. Nick separou dela, não tá mais na banda, mas ela já tinha uma banda anterior também, né? Uhum. E agora ela convidou uma guitarrista que eu acho muito boa, que é a Rosalie Cunning, que ela tinha aquele Person. Ela tem uma carreira solo e tem uma banda que chama Person, que é uma banda que pra mim fazia um som muito original ali no começo dos anos 2000, e ela é a guitarrista agora do Lucifer. Então eu acho que vai dar uma mistura boa. A banda hoje predomina mulheres. São Sim. 4 meninas e o baterista. Pode crer. Então essa é uma banda que eu boto fé total, que vai fazer um bom show. Black Label Society. Eu entrevistei o Zac recentemente também. Esse aí é Animadaço. O disco é muito legal, cara. Esse último disco tem boas músicas, saca? Pode Tem a crer. música em homenagem ao Ozzy. E É ao vivo engraçado, legal. ele herdou um pouco da voz do Ozzy, de tanto conviver com ele, né, O talvez. Zack Sabbath é Nossa, impressionante. Você cara. chegou a ver ao vivo lá? Cara, eu fiz um show com o Kiko Loureiro, que o Alírio ele não pôde vir, que ele tava na Espanha. Aí me convidaram pra fazer o show com o Kiko Loureiro. Foi ano retrasado, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro. E aí tocou a gente e depois o show do Zack Sabbath. Maluco, eu nunca fui no show do Black Sabbath dos anos 70. Como eu gostaria de ter ido. Foi a coisa mais próxima que eu vi, tanto em execução, presença de palco assim, e a voz dele lembra mesmo o Ozzy, né? Muito. Impressionante. Ele é o cara que melhor cantou as músicas do Ozzy que eu vi. É. A gente já viu vários caras, né? Sim. Arriscando, tem uns que ficaram horrorosos, apesar de eu gostar. O Billy Idol cantando ficou... Vou te falar, não é fácil cantar Ozzy. Não é fácil. Aí que você vê como o Ozzy tinha qualidade. É. Né? Todo mundo que tentou cantar as músicas do Ozzy, um cara que eu gostei no show, no último show lá no Back to the Beginning, foi o Joe Belladonna. Pode crer. Acho que ele canta demais. Canta né, muito e cantou bem, saca? Mas agora os outros tiveram cara? dificuldade. O Tobias Forge passou Então, apuros, Passou cantar Back of the apuros. Moon. sacou? É porque é difícil. É complicado. E o cara. Ozzy, cá pra nós, não sei se as pessoas valorizam isso, mas ele é um tremendo melodista, né? Nossa, cara, isso é uma coisa que eu sempre, cara, concordei. Pouquíssimos cantores encaixam a voz tão bem nas músicas quanto o Ozzy, cara. Muito criativo. Planet Caravan, Snowblind, My Eyes Are Blind, But I Can See. É lindo. É lindo, cara. Se você isolar a voz, é uma melodia lindo, linda. cara. É Ele lindo. consegue coisas. Ele seguia, às vezes, a Iron Man, por exemplo, ele Sim. segue o riff de guitarra, mas Sim. a maioria ele criava melodias lindas E até o final de carreira, tá? até o final de carreira. Na Até carreira o solo dele. Cara, é impressionante. O Ozzy não tem um disco ruim. O Ozzy pode ter discos menos melhores, né? Mas, cara, é impressionante a consistência da carreira do Ozzy, cara. Só descasso. E de cercar de bons músicos, né? Pode Ele crer. foi muito esperto, tipo a Madonna, É, que também isso. sempre cercou de bons produtores, bons músicos. Isso faz a diferença, É, cara. verdade. Bom, ó, cara, já viu? Já passou 34 minutos já. Quando voa, né? Eu fui olhar, vai ver se tem uns 15 Eu minutos. achei já. que tinha uns 15 minutos. Você vai assistir essa edição do Bangers? Vou. Com certeza no primeiro dia e o segundo dia também, se eu aguentar, porque hoje em dia, cara, E, ó, as costas pegam. pra quem conhece o homem, é difícil tirar o homem de casa, viu? Mais ainda por isso, muito obrigado por ter vindo. A última frase aqui, o último Bangers que eu fui foi o ano passado, cara, me senti em casa, meu habitat natural. Sim, Então foi um prazer ter ido, porque a recepção do público foi muito boa pra gente. Eu gravei um programa muito legal lá, vi grandes shows, o Glenn Hughes, Sagadoro e tal. Foi muito bacana, então esse ano com certeza um dia pelo menos eu vou, se a minha condição física permitir, eu vou nos dois. e é impressionante, eu vi algumas vezes que eu passei por você, não falei contigo, mas eu vi o carinho que as pessoas têm contigo, cara. Ah, que bom. Às vezes o Gastão fala, caralho, Gastão, tipo, é uma memória que traz pra gente de afeição, de tudo, porque você, eu falo, você é o pai de todos, cara. A gente começou a ouvir metal te vendo, cara, então é um prazer sempre
foda. Trouxe o DVD, ele me emprestou o DVD do Black Sabbath, o DVD do filme Black Sabbath. Do filme. Que inspirou o Black Sabbath a criar a banda. Ficou comigo mais de um ano lá em casa que eu fui gravar a entrevista com ele. Eu vou devolver pra eu ficar bem na fita, né? Então está devolvido. É, tá sensacional. E a gente tem uma história, numa entrevista que foi lá em casa, eu falei pra você, que disco você tá querendo, que você não... Você falou pra mim, puta, cara, eu queria muito We Sold Our Soul to Rock and Roll, e era o único disco que eu tinha na minha coleção, que eu tinha 2 cópias, cara. Puta, eu tenho o meu... Inacreditável. O meu We Sold Our Souls to Rock and Roll, que é a coletânea do Black Sabbath, que vem depois do Sabotage. Foi ele que me deu, bicho. Aí, toma essa. Primeiro disco ouvido pelo Zac. Perguntei mesmo? pra ele qual foi o primeiro Sabbath que você ouviu, ele falou We Sold Our Soul to Rock and Roll, que você abria o gatefold, tinha uma mulher assim. com... Nossa, cara, eu vi aquilo quando eu era criança, eu tinha medo, cara. Medo, daquilo. lógico. Cara, mas ela tá muito... Cara, ou a mulher atuou muito bem, ou tiraram a foto da mulher, foi pra terra dos pés junto mesmo, bicho. Gastão Moreira, muito obrigado mais uma vez. Amado mestre. É um prazer, velho. É um prazer. Obrigado. Sabe que você mora no meu coração, sempre morou e Igualmente. continua morando. Amém. Tem um latifúndio dentro desse coração, meu Caraca, que beleza, bicho. Mais um episódio do Official Bangers Podcast. Eu sou Bruno Suter, boquinha de cantor, com Gastão Moreira. Até a próxima, valeu.